Isaías nos mostra o que acontece quando o Espírito Santo se afasta. Há também claras evidências quando o Espírito não está presente ou sendo derramado. Isaías descreve essa horrenda situação. Vireis a tremer, porque a vindima se acabará, e não haverá colheita. Tremei, turvai-vos, batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade que exulta. Isaías capítulo 32, versículos 10 e 13. Em outras palavras, a sua vida não dará mais frutos. A sua família, a sua igreja, os seus relacionamentos vão estagnar espiritualmente. Acorde, você precisa que o Espírito Santo volte. O que são os espinheiros e abrolhos que Isaías descreve aqui? Eles significam vazio, sequidão, desapontamento. Outros foram vendidos para se tornarem nightclubs. Um até vendido a um grupo de ocultismo para se transformar num museu do oculto. As pessoas espinhosas que contribuíram para essa tragédia são como os israelitas pais, que saíram do Egito. Esses homens ingovernáveis ficavam se levantando contra a autoridade de Moisés e finalmente se tornaram incapazes de serem remidos, devido à sua desavergonhada murmuração e reclamação. Deus também adverte a Israel: se não desapossardes de diante de vós os moradores da terra, então os que deixardes ficar-se-vos-ão como espinhos nos vossos olhos e como aguilhões nas vossas ilhargas, e vos perturbarão na terra em que habitardes. Números capítulo 33, versículo 55. A verdade é que você não consegue mudar gente assim. Eles vão viver e morrer num deserto de desespero e confusão, exatamente como foi com Israel. Seus corações simplesmente vão se endurecendo mais e mais, até se tornarem totalmente resistentes ao Espírito Santo. Nesse momento, creio que a Igreja de Jesus Cristo precisa de uma limpeza da casa. E nenhum pastor ou evangelista tem poder para limpar a casa. Isso não pode ser feito pelo carisma, pela força ou habilidades. Não. A última coisa que a igreja precisa é de mais um truque produzido por homens, ou inventar mais livros do tipo Como Aprender a, ou listas de métodos para motivar uma congregação morta. Estas coisas cumprem o que os profetas referem como ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, confiando no braço da carne. Limpar a casa de Deus é obra unicamente do Espírito Santo, e quando ele vem, a sua obra é meticulosa e completa, de cima a baixo, do púlpito até os bancos da igreja. Não importa o quanto a igreja seja grande, pode ter milhares de membros. O fato é, se essa igreja não está cheia da justiça e da retidão do Espírito Santo, se não há um ministro cheio do Espírito no púlpito, se o pecado não está sendo exposto e abandonado, se inexiste um altar de arrependimento, haverá apenas o vazio. Tal igreja é a casa da morte. Como pastor, tenho de reconhecer que é possível a mim permitir que o Espírito Santo escoe de minha alma. Você pergunta, escoar? Sim, o Espírito Santo habita em mim como um poço de águas vivas, e se o meu coração não está em repouso, se eu me torno desencorajado e perco minha paz, se me entrego a introspecções, se permito que sentimentos de fracasso persistam no meu espírito, se eu nutro ideias de abandonar o ministério devido às dificuldades, então sei que permiti que as águas vivas do Espírito se escoassem de mim. Às vezes, você pode se ver perguntando, por que minha alma está abatida? Por que estou tão desencorajado? Por que estou com tanto medo? Você tem de saber que é sempre uma questão do Espírito Santo, como Isaías diz. Quando o Espírito é derramado, o resultado é a paz. E se esse efeito não está presente, se ainda há agitação,
então temos de olhar para os nossos próprios corações. Isaías mostra claramente que todos os problemas, a falta de frutos e o desespero são falta da apropriação do poder do Espírito Santo.